Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu. Para sempre, deixa o céu descer. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Deixa o céu descer. É o reino teu, é o poder tua, é a glória para sempre. Da igreja para estarmos de pé, para a gente ler essa passagem bíblica de Isaías capítulo 64. Do verso 1 ao verso 4. Gostaria que nós pudéssemos ler numa só voz, comendo a palavra, crendo nessa palavra, recebendo essa palavra. Todos juntos, 2, 3. Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Aleluia. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem crê nisso? Aleluia. Quem crê nisso? Você pode repetir o verso primeiro e depois nós vamos continuar nessa canção. Sabe, irmãos, isso aqui é um clamor. Dá para perceber?
a expressão "ah", não é assim, "ah, se o Senhor descesse", é "ah, Senhor, se descesses hoje". Quem deseja isso? Quem deseja que Deus desça hoje? Ah, irmãos, essa é a nossa única esperança de vida plena e vida abundante. Então você pode ler comigo: ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Aleluia. E o verso 4, você pode ler o verso 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem crê? Quem crê? Há um Deus nos céus que trabalha em prol daqueles que esperam nele. Mas o Deus do céu pode ser o Deus da terra, se você clamar. Aleluia. Se você clamar. A diferença é essa. Aleluia. E essa canção é um clamor. Você pode cantar como uma oração da sua alma. Então cante. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Clame, cantando, clame. Deixa o céu descer. É disso que nós precisamos, igreja. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
para sempre. Amém. Teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Aleluia. É o poder, tua é a glória na nossa pra vida, sempre. Senhor. Amém. Desejamos a tua presença, Senhor. É o que nós desejamos, Senhor, é a tua presença no nosso meio. Oh, Senhor, faz o céu descer sobre nossas vidas. Não há nada, Senhor, que precisemos mais nos dias atuais do que a glória do Senhor manifesta no nosso meio. O que nós mais precisamos, Senhor, é a experiência de Moisés, é a experiência de Elias, Senhor, é a experiência de Isaías. Nós queremos ver a tua glória, Senhor. A igreja precisa, Senhor, experimentar uma porção da tua glória, Pai. Visita-nos, transforma-nos, faz os céus descer, Senhor. Faz os céus descer. Espíritos do Senhor, dependemos de ti. Dependemos de ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Podem sentar, querido. Ah, se rompesse os céus e descesses. Essa é a oração de Isaías. Essa deve ser a nossa oração. Nesta noite nós queremos ministrar sobre motivados a orar pelo impossível. Você pode repetir comigo? Motivados a orar pelo impossível. Agora todos, porque só uns. 2, 3. Amém. Queridos, o contexto do profeta Isaías se dá numa situação de desolação, de ruína, em que encontrava-se Jerusalém, sua cidade, a capital de Judá. Ele decidiu orar a Deus, não dando descanso a si mesmo, nem a Deus. É uma oração daquela de se apegar a Deus. Eu acho que é o som aqui, né? Tá bom, mas pode deixar. Ele vê como Deus lidou com o seu povo no passado, e então lhe implora que olhe para eles agora. Ele desejava ver a face de Deus novamente. Você lembra de Isaías capítulo 6? É este homem que tempos atrás, no momento em que morreu o rei Uzias, ele vai ao templo e ele tem uma surpresa. Ele vê o Senhor. Ele está orando novamente, a se rompesse os céus e descesses. Essa expressão é a sede de um profundo anelo. É o clamor de um homem no último recurso. É a oração ansiando por Deus. Se rompesse os céus e descesses, clama Isaías. É uma oração por algo fora do comum. É uma oração algo fora, é algo extraordinário, excepcional. E é isso que acontece quando uma igreja experimenta um avivamento. Quando existe um avivamento numa igreja, algo extraordinário acontece. As coisas normais ficam para trás e a glória do Senhor manifesta, e coisas que nunca tinham acontecido passam a acontecer naquele lugar. Isaías está orando pelo extraordinário, pelo excepcional.
ele está orando para Deus descer. É Deus não se limitando em nos conceder bênção. Isaías está orando por algo além das bênçãos, porque existe um contraste nas Escrituras. Deus fazendo o que normalmente Ele faz, e algo fora do comum. Existem essas duas coisas no meio do povo de Deus e no meio da igreja. Deus fazendo o que normalmente Ele faz, abençoando. Você ora por cura e Deus cura. Você ora por portas abertas e Deus abre portas abertas. Você ora por família e Deus restaura. Você ora por isso ou por aquilo e Deus faz. Isso são coisas na área do comum, da nossa existência. Portas que se abrem, empregos, uma cura. Isso ainda não é o extraordinário. Isso são coisas que a igreja deve continuar orando, deve continuar pedindo. O profeta está orando por uma visitação de Deus. O profeta está orando por algo além dessas coisas. Porque existe essa diferença entre a oração que a igreja sempre deve fazer e faz, nossos pedidos urgentes, e a oração por uma súplica pela visitação do Espírito de Deus no meio do seu povo. Há uma diferença muito grande. Uma visitação do Espírito Santo no meio do seu povo realmente é algo que nos leva a outra dimensão do conhecimento de Deus. Mas também o profeta, nessa passagem, ele também está orando pela manifestação do poder de Deus. Ele não só está orando pela visitação e pela manifestação da glória, pela radiância da sua presença, mas também pela manifestação do poder de Deus. Veja como é a oração de Isaías. Ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. O verso 3 diz: pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Isaías não esconde isso. Ele quer ver Deus operando poderosamente no seu tempo. Ele tem uma razão para isso. Não é só a glória. Não há dúvida que o profeta estava clamando pela manifestação do poder de Deus, à semelhança do que aconteceu no Monte Sinai. Quem esteve aqui há 15 dias atrás, lembra do Monte Sinai, capítulo 19 de Êxodo. Quando Moisés chega no Monte Sinai, a glória de Deus vem ali, só que a glória de Deus vem com poder. E ali há uma fumaça densa, o monte treme, todas as coisas tremem e há pavor no povo, porque é a demonstração do poder de Deus. Isaías estava com os olhos no Monte Sinai quando ele disse: ah, Senhor, quando descestes, os montes tremeram diante de ti. Ele estava se lembrando do que Deus fizera no Monte Sinai. Isaías, sabe por que Isaías está pedindo uma demonstração do poder de Deus? E isso é uma coisa muito confortável para a igreja, se a igreja também ora por isso. É porque o povo, na caminhada, Isaías sabia que Deus fez aquilo para fortalecer a fé do povo. O povo estava iniciando a caminhada no deserto. E ele sabia que aquela manifestação de poder fazia com que o povo entendesse que o Deus deles era um Deus poderoso. Que quando os inimigos surgissem na caminhada, quando viessem as nações hostis, se levantassem contra eles, quem importava? O Deus dele era o Deus dos céus e da terra. Era isso que Isaías estava entendendo quando ele clamava: desce. Porque ali estava Deus que podia estremecer montanhas. Quando os inimigos se levantassem,
eles se lembrariam do Deus do Sinai, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora Isaías está pedindo: Senhor, faz de novo a manifestação do teu poder, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Essa mensagem, na verdade, ela tem 2 pontos que se expressam da seguinte maneira: existem aqui 2 razões para o profeta Isaías orar dessa forma. A primeira razão, que deve ser a razão também, a nossa razão, a primeira razão porque você deve clamar a Deus por uma intervenção de Deus, por uma manifestação gloriosa de Deus, é pelo zelo e pelo nome da glória de Deus. A primeira razão porque Isaías clama é para que o nome de Deus seja conhecido e glorificado. Você pode dizer comigo? A primeira razão é zelo pelo nome de Deus. Clamar a Deus para que a glória dele venha, não é para satisfazer em primeiro plano os meus sentimentos egoístas, minhas necessidades, mas é para a glória dele mesmo. Veja o que Isaías vai dizer: desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome. Por que Isaías não diz: desce, Senhor, para que os nossos inimigos conheçam o teu nome? E eu quero dizer à igreja, essa é uma passagem que nos revela muita coisa. Isaías tinha um entendimento de quem eram os inimigos de Deus. Ele não diz: Senhor, desce por causa dos nossos inimigos, mas por causa dos teus inimigos. E quais são os inimigos de Deus? O profeta, ele tem o mesmo entendimento do apóstolo Paulo. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Como é que está aí? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está dizendo: nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A igreja não tem inimigo visível. Não há inimigo seu na carne visível. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. E contra quem é a nossa luta? Lutamos contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Por isso o profeta diz: eles são teus inimigos, Senhor. Porque nós não temos inimigo. Isaías estava dizendo: Senhor, os inimigos nossos, as nações vizinhas, não são nossos inimigos, são teus inimigos. Porque também a igreja não tem inimigos, todos são inimigos de Deus. Está se levantando nessa nação, por exemplo, uma grande oposição à igreja. Nós estamos vendo valores sendo solapados da palavra de Deus. Estamos num clima de que pode haver uma grande perseguição à igreja, porque daqui a pouco não vai poder se falar no nome de Deus ou de Jesus Cristo. Estão se levantando uma hoste infernal, mas o nosso inimigo não é o PT, o nosso inimigo não é político A ou B. Nós não temos inimigos. Os nossos inimigos são inimigos de Deus. E é isso que você precisa entender nessa noite. Por trás da igreja está o poder de Deus, protegendo-a, sustentando-a. Porque Jesus mesmo diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembre-se da história de Saulo, aquele que se transformou, o maior escritor do Novo Testamento, Saulo de Tarso. Ele era perseguidor da igreja.
E ele então em Jerusalém, antes de conhecer a Cristo, ele entrava pelas casas com ordem judicial e arrastava mulheres e crianças para o meio da rua e fazia uma grande devastação no meio dos cristãos. E aí ele não se conforma, ele quer perseguir os cristãos que estão em Damasco. E ele então vai com uma escolta, e no caminho de Damasco, o que acontece? Um grande clarão reluzente, em pleno meio-dia, mais forte do que a luz do sol, aparece no caminho a Saulo, e uma voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo fica sem entender, porque ele cai então daquele animal e vai para o chão. E é interessante, Saulo estava perseguindo os irmãos de Jesus Cristo, os cristãos. E eu gosto muito dessa passagem, porque nos ensina muito. E naquele momento, Saulo pergunta: quem és, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas irmão, Saulo estava perseguindo a igreja ou a Jesus? Quem persegue a igreja, persegue a Jesus. Porque nós não temos inimigos, os nossos inimigos são inimigos de Deus. Você pode dizer isso comigo? Os meus inimigos são inimigos de Deus. E aí Saulo de Tarso tem aquela experiência com Deus, e ele é ali transformado. Ele é ali completamente transformado. Essa é o grande tema do Antigo Testamento. Quando nós entendemos isso, por isso Isaías também clama: ah, Senhor, desce para que os teus inimigos... Ora, Jerusalém tinha sido devastada por nações vizinhas. Mas Isaías não está dizendo os meus inimigos, os nossos inimigos, mas os teus inimigos. É por isso que o salmista, no Salmo 46, ele vai tratar desse assunto, que é um assunto teológico. Ele vai dizer isso com convicção. Quando Isaías escreveu isso, quando Isaías profetizou, ele conhecia o Salmo 46. E o Salmo 46, a partir do verso 1, ele vai dizer o quê? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Ele está dizendo: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Isaías está dizendo, na convicção também do salmista aqui: há um rio, e esse rio é o Espírito Santo de Deus, que alegram a cidade. E que cidade é essa que Deus habita? Que cidade é essa que Deus habita? A partir da ressurreição de Cristo. Agora, quando nós nos encontramos em Cristo, agora nós somos novas criaturas e passamos a ser santuário do Deus Altíssimo. Ele está dizendo, mesmo que tudo se transtorne, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está e não será abalada. Por isso que no verso mais adiante, ele vai dizer, na versão de Almeida, ele vai dizer: parem de lutar. Na versão NVI, parem de lutar. Por quê? Parem de lutar. Em outra versão, aquietai-vos. Aquietai-vos. E por que aquietar-se? Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos, aquietai-vos, porque eu sou Deus. O verso 10 então está definindo de quem é a batalha. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A primeira razão porque nós devemos clamar pela presença de Deus é porque, na verdade, aqueles que perseguem a igreja do Senhor, todo levante,
contra um filho de Deus está perseguindo o próprio Deus. Por isso os nossos inimigos não são nossos inimigos, são inimigos de Deus. Quem são os seus inimigos? Quem está se levantando contra você? Talvez você pense numa pessoa agora, mas eu estou dizendo, está pensando erradamente. Seus inimigos não é carne e sangue, ele não tem nome humano. Mas diga para eles que está por trás dessa pessoa, das circunstâncias, o Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos está comigo. É por isso que Isaías ora: ah, Deus, por que não desces? Para que estes teus adversários conheçam o teu nome e tremam na tua presença. Qual é a primeira razão pelo qual nós devemos orar como Isaías? Diga: a glória de Deus. Zelo pelo nome de Deus. Você tem que ter zelo pelo nome de Deus. Mas tem a segunda razão. E a segunda razão também está no capítulo 64 de Isaías, verso 9. A segunda razão porque você deve clamar está aqui no verso 9 de Isaías 64, 9. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto, até Sião virou um deserto. E Jerusalém uma desolação. O nosso templo santo é glorioso, onde os nossos antepassados, o nosso templo glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, foi destruído pelo fogo, e tudo que nos era precioso está em ruínas. A segunda razão porque nós devemos clamar é em prol do povo. Aí sim é em prol da nossa própria situação. E aí eu quero dizer que nós temos uma oração hoje urgente, atual para a igreja, que é uma oração de clamor por nós mesmos, pelas nossas famílias e pela igreja e pela nossa nação. Existe uma necessidade urgente. Essa, no entanto, é a segunda razão. Porque você deve clamar. Você deve clamar por você mesmo, pela sua família, pela igreja, pela nossa nação. Precisamos levantar um clamor, sim, porque as coisas estão convergindo para espremer. E aí você clama com a convicção do primeiro ponto: eu clamo a um Deus no qual é Ele que me defende, e os meus inimigos são inimigos deles. Mas Isaías coloca essa situação por último no capítulo 64. Oração por nós mesmos. Precisamos clamar pela nossa letargia espiritual. Precisamos clamar pela nossa frieza espiritual. Precisamos clamar contra a incredulidade que nós vivemos. É tempo de chorar diante do Senhor, do altar do Senhor, pedindo a Ele que Ele traga um avivamento para as nossas vidas. Eu não sei se você está satisfeito com o que você está vivendo, com o que você está experimentando de Deus. Eu quero dizer que eu não estou, porque eu sei que tem muito mais de Deus para receber. Mas o que a gente percebe no povo de Deus é uma acomodação pelas bênçãos mínimas que Deus pode dar. É pelo emprego, é pela saúde, é por uma coisa pequena na família. Eu quero dizer que tem muito mais, infinitamente mais de Deus para mim e para você. Eu quero aguçar o seu coração, a sua mente, a sua alma nessa noite, a sair daqui nessa noite, entendendo que Deus pode fazer infinitamente mais do que você pede, pensa ou imagina. Quem crê nisso? Quem crê? Por isso o profeta Isaías faz uma oração extraordinária. Ele pede para que o próprio Deus desça. É uma oração ousada. É uma oração ousada. Mas entenda agora. Eu quero entrar agora nas três motivações para se orar assim. Nesse ponto, eu falei de duas razões. Você ora para que a glória de Deus seja manifesta. Você ora pela necessidade
da sua vida, da sua família, da igreja, da nação. Agora, qual é o estímulo que você tem para orar? Quando você se dobra para orar, quando você entra no seu quarto, qual é o estímulo? Então, o profeta tem a primeira motivação, está no verso 3. Era o que Deus fez no passado. Veja o que Deus fez no passado. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes, e os montes tremeram diante de ti. Quem é o Deus que você está orando? Não estou pedindo o impossível, ele está dizendo. Senhor, eu não estou pedindo nada que o Senhor já não tenha feito. Estou simplesmente pedindo que faças o que fizeste no passado. Esse deve ser a motivação também da igreja. Querida igreja, quer se alimentar, quer se levantar numa nova esperança? Cadê os jovens da igreja? Quer se levantar com ousadia no Senhor? Quer ter um cristianismo vivo e abrasador, cheio de vida, vida abundante? Leia a história bíblica, leia a história da igreja, leia a biografia dos homens de Deus, e vocês vão desejar ser como ele, ou mais do que eles. Porque há uma letargia, Guiberte, porque não conhecemos o que Deus fez no passado. Qual é a sua experiência com Deus? O que você pode relatar do que Deus fez na sua vida? Que grande coisa extraordinária Deus fez na sua vida? Você já viu Deus operar na sua vida? Na sua família? Na sua casa? Você já orou e viu coisas extraordinárias acontecer? Você já ouviu isso? Eu quero dizer que isso é para você hoje. Quer sair desse cristianismo anêmico, dessa igreja evangélica sem poder e sem autoridade? Vá buscar na palavra de Deus os atos poderosos de Deus no Antigo Testamento. Não pare no Antigo Testamento, entre na história da igreja e veja que o Deus do Monte Sinai é o Deus que opera na história da igreja. Hoje, enquanto nós estamos aqui, as coisas que aconteceram no Monte Sinai estão acontecendo em muitas partes do mundo. Cultos totalmente, onde a glória de Deus é manifesta e as pessoas não conseguem nem ficar de pé, porque a glória dele não permite que a estrutura humana o suporte. Eu digo para os novos convertidos aqui, há mais de Deus para você. Há mais de Deus para a igreja. E precisamos fazer a oração de Isaías. É aquela oração pegajosa, aquela oração de luta. Eu não te largarei, Deus, enquanto o Senhor não manifestar a sua glória. Ah, que diferença das nossas orações. Obrigado, Senhor, pelo dia que me deste, pelas 3 refeições. Me dá uma noite de paz, em nome de papaizinho, amém. É a oração de Israelzinho. Lembre-se, você está diante de um Deus todo-poderoso. Quer se alimentar ou quer alimentar a sua fé? Pare de ficar no Face conversando bobeira. Que desperdício de cultura, de inteligência. Você foi feito para o louvor da glória de Deus, mas vive pegando o computador que jamais foi criado pelo homem, que é a sua mente. Essa máquina inimaginável e insondável que é a sua mente, e você fica se alimentando de lixo. Crentes perdendo tempo no Face, no WhatsApp e no Zap da vida, e não mergulham na palavra para dizer: Deus, eu quero ver o que Abraão viu, eu quero ver o que Moisés viu, eu quero experimentar a glória que Isaías experimentou, eu quero ter o Espírito que Davi teve, eu quero ter a unção que Paulo teve. Cristianismo verdadeiro
evangelho genuíno. É disso que a minha alma está tendo muita sede, irmãos. Mas há uma tentação nisso. É você achar que está pedindo demais. E eu sei que nessa noite tem alguém dizendo: o pastor está viajando demais. É isso mesmo, tem que viajar até os céus. A maior necessidade do homem é intimidade com Deus. Mas tem que buscar. Tem que buscar. Ele tinha um estímulo para orar. A primeira motivação para Isaías orar era pelos feitos que Deus tinha realizado no passado. E eu repito, leiam a história dos avivamentos. Leiam o que Deus fez na história da igreja. Por isso Isaías está dizendo: quando fizesses coisas tremendas, Senhor. Quando fizesse coisas tremendas, verso 3. Coisas que não esperávamos, diga, coisas que não esperávamos. São coisas, irmãos, que não esperamos, é além do entendimento. E quando nós pregamos isso, alguém fica achando ruim. Ora, já temos a palavra, já está tudo certinho, passaporte para o céu, agora é sentar na cadeira, SSS, salvo, sentado e satisfeito, até a nossa partida para o céu. Não, nós estamos aqui para fazer a diferença, para ser instrumentos da glória de Deus. Não se conforme com a sua espiritualidade, tem mais de Deus para a sua vida. Tem mais de Deus para a sua vida. Ele fez no passado coisas tremendas, é verdade. Você se lembra quando Moisés vai e ali, ele dentro do Egito, Deus opera poderosamente ali dentro do Egito. Mas Deus opera também na história quando ele sai e chega frente ao Mar Vermelho. E aí, nunca se viu isso, porque ele faz coisas que não esperávamos. O mar se abre. E ele então sai caminhando, ele faz brotar água no meio do deserto. Ele também abre o Jordão, também nunca se viu um rio parar. O rio seca, mas ele não para a distância. Quem crê que o rio parou? Quem crê que o Mar Vermelho parou? Sabe o problema também? Que tem muita gente dentro da igreja que não crê nos fatos do Antigo Testamento. E aí não pode crer que Deus pode fazer hoje coisas extraordinárias. Porque Isaías está dizendo assim: eu não estou pedindo nada, Senhor, que o Senhor já não tenha feito. Eu só estou pedindo que o mar se abra novamente. Eu só estou pedindo que o rio se abra novamente. Senhor, mostra a tua glória. Mostra a tua glória. Mas eu quero dizer para a igreja hoje, no que você pode ser estimulado a orar. Qual é a motivação da igreja para orar hoje? Qual é a motivação da igreja para orar hoje? Eu quero dizer que a igreja tem maior motivo, mais estímulos do que o profeta Isaías. Nós temos mais motivos para orar com ousadia do que o profeta Isaías. E por que nós temos mais motivo? Maior do que todos os eventos do Antigo Testamento, aconteceu quando a glória de Deus brilhou na face de Jesus Cristo. E é por isso que João capítulo 1, verso 14, ele vai dizer: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele se manifestou em Jesus Cristo. E você sabia que a maior revelação de Deus é na pessoa do Senhor Jesus Cristo? É lá que a revelação se torna plena. Mas alguém diz assim: ah, pastor, mas você está esquecendo, Jesus Cristo, ele foi preso, e ele foi crucificado, ele foi sepultado, diria alguém. Mas você esquece, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e Paulo vai dizer isso no capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 e 55 a 58. Capítulo 1 Coríntios 15, ele diz assim, você pode ler comigo todos juntos?
Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Deixa eu dizer, não, só volta aí. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aí? Verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quem crê nisso? Amém. Quem crê mesmo? Amém. Sendo Ele as primícias. Sabe o que significa isso? Ele foi o primeiro, porque depois sou eu. Ele é o primeiro, depois sou eu. Quem crê na ressurreição, então tem motivo de orar. Senhor, o Senhor levantou o seu Filho Jesus Cristo dentro dos mortos. O Senhor vai me levantar. O Senhor pode fazer o céu descer sobre a terra hoje. E no verso 55, Paulo então vai explodir dizendo assim, ó. Verso 55, ele vai explodir dizendo: onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, todos juntos, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o verso 8, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se. Aleluia. Glória a Deus. Mas alguém dirá: ah, pastor, ele ressuscitou, mas ele foi para os céus. E os discípulos ficaram a ver navio. E aí ficou Pedrão lá e os discípulos, e ele foi para o céu. Ah, mas tem uma coisa. Quando Jesus estava aqui na terra, ele discipulou as pessoas, amém? Por isso, líderes, discipule bem. Jesus ensinou os discípulos a orarem. Diga amém. Jesus ensinou os discípulos a orarem, sim ou não? E os discípulos então começaram a orar, juntos, num só lugar, reunidos. Ah, Senhor, fende os céus. Senhor, fende os céus. Senhor, fende os céus. Senhor, fende os céus. E em uma das reuniões eles estavam pedindo: Senhor, abre os céus. Cadê a promessa que o Senhor falou do teu Espírito Santo? E num dia, diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 em diante, ele vai dizer assim: e estando eles todos reunidos. Cadê Atos 2, 1? E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam clamando: abre os céus, Senhor, abre os céus, Senhor. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa e na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E verso 4 diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quando se viu isso na terra? Nenhuma vez. Porque Deus faz o que não se está esperando. Jesus partiu, é verdade, mas eles aprenderam a orar. Rasga os céus, rompe os céus, fende os céus. E os céus foram fendidos por causa do clamor. E num dia eles estavam reunidos num só lugar, e o Espírito Santo desceu. O que eu estou falando nessa noite não tem nada a ver com essa terra. Eu estou falando das verdades espirituais da palavra de Deus, e é para a mente espiritual nessa noite. E o Espírito de Deus veio sobre eles, para nunca mais deixar, e por isso Ele está aqui nessa noite. Eu e você temos maior motivo de clamarmos a Ele, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Podemos olhar para trás, podemos olhar para o Pentecostes, podemos olhar que o mesmo Deus do Monte Sinai, da sarça ardente, lembra do Monte Sinai, da sarça ardente de Moisés? Foi o mesmo Deus que visitou os discípulos e visita a igreja toda vez que a igreja clama por Ele. Ah, se rompesse os céus e descesse. Ah, irmãos, essa deve ser a nossa oração e esse deve ser o nosso clamor permanente. Diga comigo, primeiro motivo para orar como Isaías
é o que Deus fez no passado. O segundo motivo para orar como Isaías é que nós temos um Deus poderoso que trabalha por aqueles que o amam. Verso 4, Isaías 64, ele diz assim: pois desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem pode dar um glória a Deus? Você pode ler comigo novamente esse texto? Desde os tempos antigos, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tempos antigos não se ouviu isso, nem ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti, Senhor. Isaías está dizendo, que trabalha em prol. E aí eu pergunto, pelo que você deve orar? Pelo que você pode orar? Pergunta alguém. Pelo que você pode orar? Não há limites, porque o nosso Deus é o Deus dos céus e da terra. Não há, irmão, não há limite algum quanto ao que você pode pedir em oração. Limite nenhum. Por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios 2:9: as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. O impossível pode acontecer. Você tem a razão, porque Deus, aquele que trabalha por aqueles que nele esperam, é um Deus poderoso. É um Deus poderoso. As coisas que Deus preparou são intermináveis. Homem não tem concepção delas, nem mesmo a mais fértil imaginação pode concebê-la. Deus, num segundo, pode mudar a sua história, porque Ele é Deus. Mas você tem que orar como Isaías orava. Ah, Senhor, fende os céus. Ele não pede pouco, não peça pouco, não peça pouco, porque o nosso Deus é o Deus da abundância, o Deus de todo poder e de toda glória. Coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado. As coisas que Deus preparou são intermináveis. O homem diz, o céu é o limite. O céu é o limite. Mas eu digo nessa noite, não é verdade. O céu não é o limite. Pela palavra de Deus, não é o limite. Pois estamos orando a alguém que está acima do céu. É por isso que Isaías diz, ah, Senhor, fende os céus. É por isso que o Deus a quem você pede é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que você pensa ou pede. Estamos orando ao eterno e ilimitado Deus. O último estímulo que eu quero considerar, a última motivação, é o caráter bondoso de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Perceba no verso 5 de Isaías 64. Senhor, vem ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas veja essa parte final. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste, como então seremos salvos? Como você pode basear-se que você pode se apresentar a Deus, orar a Deus, buscar a Deus, quando você olha para dentro de si e vê as suas próprias iniquidades e pecados? Sabe qual é a motivação de Isaías aqui? Ele está reconhecendo primeiro a perversidade do coração, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste, como seremos salvos? Que motivo você tem, que esperança você tem em orar a Deus, um Deus santo? Contudo, Isaías não para aqui, e ele nos ensina a orarmos assim. Ele se apega ao caráter de Deus. Diga, o terceiro estímulo é o caráter de Deus. No verso 8 ele vai revelar. Ele vai dizer,
Senhor, nós pecamos, como seremos salvos? Contudo, ele diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Senhor, Tu és o nosso Pai. Isaías está se apegando à paternidade de Deus. Isaías está dizendo: Senhor, Tu és magnífico, poderoso, mas Tu és o nosso Pai. Não te ires demais, verso 9. Ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas iniquidades. Quem é esse Deus que Isaías está orando? Isaías conhecia a revelação que Moisés recebeu do caráter de Deus. Quem se lembra da revelação do caráter de Deus lá em Êxodo capítulo 33, 34, verso 6 em diante. Quando Deus aparece a Moisés, ele diz: eu sou um Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Isaías estava tendo uma motivação de se aproximar de Deus por causa do caráter de Deus. Deus é um Deus santo, é um Deus justo, mas Ele é Pai misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, e Ele perdoa a milhares a maldade, a rebelião e o pecado. Ele é amor e nele há perdão. Por isso você pode buscar a Deus em qualquer situação, porque Ele é misericordioso. Isaías estava se lembrando da revelação que Moisés teve, quando Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus veio sobre Moisés e revelou o seu nome, e o nome de Deus é esse: misericordioso, gracioso, bondoso, tardio em irar-se, cheio de amor e de benevolência. O profeta conhecia o Salmo 30, pois ele diz assim, o Salmo 30, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor, 35, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Isaías está sabendo, porque Isaías já conhecia também esse salmo aqui. Porque Davi foi antes dele. E ele está dizendo assim: pois a sua ira só dura um instante, ela é momentânea, mas o seu favor dura a vida toda. Diga comigo: o seu favor dura a vida. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu cheguei até aqui. Porque a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a noite toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irromperá a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que isso significa? Graças a Deus, a noite não é perpétua. E o nosso Deus é o Deus da manhã. O nosso Deus é o Deus da manhã, porque Ele é o Deus do amor, da misericórdia. Eu não sei o que você passa nesses dias. Talvez o que você passe nesses dias seja uma crise de fé. Você não consegue crer. Você não consegue pedir nem pelas necessidades mínimas, muito menos para ver a glória de Deus. Talvez você tenha se sentido indigno diante de um Deus tão santo e justo. Mas eu quero dizer uma coisa a você: Ele é Pai, e o seu amor dura para sempre. Eu quero dizer para você que Ele vê e conhece o seu coração. E se na estrada, na caminhada, você está como uma terra seca, vazia, sem vida, você sente que algo não caminha bem na sua vida, e você se sente distante de Deus, eu quero dizer
que a ira do Senhor, que é justiça, só dura um instante sobre você, mas o que é permanente sobre você é o seu favor. E esse favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, e graças a Deus que toda noite ela é passageira. Mas o nosso Deus é o Deus da manhã. É um Deus da manhã. Nós estamos orando para que essa manhã, que seja uma manhã de avivamento, aconteça na vida desta igreja. Nós estamos orando para que Deus desperte os nossos corações a orar como Isaías orou. Senhor, rompe os céus e desce. Como Moisés orou, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu não sei o que norteia a sua vida, mas o que deveria nortear a sua vida devia ser orações como estas destes homens. Moisés pediu: Senhor, revela-me a tua glória. Isaías está dizendo: Senhor, eu quero ver a tua face. Tem outro homem na Bíblia que também traz esse detalhe para nós. Você se lembra de Jacó? Jacó, neto de Abraão, foi um homem que teve uma vida completamente distante dos propósitos de Deus, até uma idade madura. E no momento que ele se vê em grande aperto, porque ele agora está cheio de filhos e vem um exército contra ele, que era o seu irmão, que ele tinha feito o mal, ele então vai para aquele vale de Jaboque. É um vale, ele fica sozinho, ele atravessa o vale. E ele agora vai clamar a Deus pela sua vida e a vida da sua família. Porque tem momentos na vida que Deus leva você a uma situação tal que você não tem saída, se não clamar a Deus como nunca clamou antes. E a minha oração é que nós não precisemos desse estreito. Mas tem pessoas que levam toda a vida na igreja e não entendem que Deus quer um relacionamento estreito com Ele, e eles tocam a vida de qualquer forma. Mas um dia Deus levou Jacó a uma situação extrema. Jacó se viu apertado porque vinha um irmão contra ele, que ele fez mal há 20 anos atrás, e era um bando de 400 homens armados, violentos. E Jacó fica sozinho agora, orando naquela madrugada, e um anjo do Senhor veio ao encontro de Jacó, e a Bíblia relata que houve uma luta. Essa luta é para mostrar que você, para sair de um nível para outro, espiritualmente falando, você vai ter que lutar espiritualmente. Quem entendeu? Quem não lia a Bíblia precisa começar a ler. Quem lia um versículo precisa começar a ler 2 capítulos, 3. Quem não orava precisa começar a orar meia hora. E quem orava meia hora precisa começar a orar 2 horas. Jacó então conhecia Deus no nível, mas Deus colocou ele numa situação que ele não tinha onde recorrer, e ele tem um encontro de madrugada, porque sempre é numa noite. Chama-se a noite escura, mas ali era Deus providenciando para que ele tivesse uma intimidade com Deus. Alô, Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Está relaxando o chamado de Deus, o caminhar com Deus, e está fazendo da vida cristã de qualquer forma. Não é assim.
Jacó se encontra e ali há uma luta entre o anjo e Jacó, e vai amanhecendo o dia, e então Jacó se agarra numa luta, e essa luta espiritual que nós precisamos ter pela presença de Deus, como Isaías teve: fende os céus, senão eu não te largo. Jacó disse ao anjo: eu não te largo. E o anjo dizia: me larga, porque já está levantando a alva, o dia está amanhecendo. E eles não largavam o anjo, e ele disse: não te largarei enquanto não me abençoares. E o anjo disse: como é o teu nome? Ele disse: Jacó. E o anjo disse: agora não serás mais chamado Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Príncipes de Deus. Você precisa se levantar como príncipe de Deus. Crentes que conhecem a Deus de perto e têm segurança em ministrar a esse mundo caído, perdido, que precisa do amor de Deus. Não te largarei, disse Jacó. Você é a minha última chance. Eu estou cansado de mentir, eu estou cansado de enganar, eu estou cansado. Eu quero a sua bênção. E o anjo diz: Jacó, está amanhecendo o dia. E Jacó disse: é por isso mesmo que eu não largo, porque eu sei que a minha noite vai passar. E naquele momento o anjo toca na conjuntura de Jacó, e ele fica manco, e diz assim: e abençoou Jacó naquele lugar. Você tem que lutar com Deus até que você escute Deus dizer: eu te abençoo com a minha presença. Você tem que orar a ponto de ver a sua casa cheia da sua presença. Você tem que orar a ponto de ver sua vida mudada. Você começa a ver seus comportamentos mudados. Daqui a pouco, aquilo que você tinha gosto, um pecado que lhe dominava, eu quero dizer em nome de Jesus, ele perde toda a força. É disso que a igreja precisa, lutar com Deus. E aí Jacó também fez a mesma pergunta que Moisés fez. Ele disse: como é o teu nome? Jacó também queria saber quem era aquele ser angelical. Como é o teu nome? Qual é o teu nome? E o anjo pergunta: por que tu perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Orar até que os céus desçam. O louvor pode vir. Orar até que as coisas mudem. Orar até que a glória venha. É luta, é orar. Ontem nós recebemos uma ministração do Senhor, pela serva do Senhor, que Deus trouxe uma palavra à igreja: é tempo de ousar crer. É isso, irmã Lúcia? Foi assim. Ousar crer. Ousar crer. Irmãos, não há limites. Não há limites em Deus. Mas eu quero dizer que tudo começa com um processo de intimidade. De intimidade. É uma questão de decisão. É uma questão de decisão. O que você decide? O que você decide? Priorizar Deus na sua vida ou usar Deus para adquirir os bens da vida? São duas coisas. Uma coisa é buscar Deus pelas bênçãos de Deus. Infelizmente, essa é a rede que arrasta muitos. Mas buscar a Deus para ter um encontro com Deus é não só ter as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos. Quantos estímulos temos para orar? Ele é um Deus poderoso, que operou no passado, que opera hoje. Ele é o Deus que trabalha pelos que o amam, e o seu caráter é de bondade e de misericórdia para sempre. Busque a Ele, agarre-se a Ele como seu Pai, seu Criador, seu Deus. Pleiteie as suas promessas. Diga: rompe, Senhor, os céus e desce.
Rompe, Senhor, os céus e desce. Podemos ficar de pé? Motivados a orar pelo impossível. Motivados a orar pelo impossível. Não há limites. Diga, não há limites. Diga de novo, não há limites. Não há coisa que o Senhor não possa fazer. Aliás, eu pulei uma passagem, mas eu vou voltar. Só para a gente se animar um pouco mais. Em Lucas, você se lembra quando o anjo Gabriel veio falar com Maria? Você lembra as palavras ali? Você primeiro lembra que Maria ficou assustada? É assim, a gente fica, mas sempre tem um não temas. Ah, irmãos, receber uma visitação de Deus é tudo que o ser humano deveria desejar mais do que todas as coisas dessa vida. E então quando Maria está conversando com o anjo Lucas capítulo 1, verso 34. Perguntou Maria ao anjo. Se lembra que o anjo disse, olha Maria, você vai ficar grávida. Aí Maria disse, mas eu sou virgem. Eu nunca vi isso. Como é isso? Mano, Deus deixou que seja assim. O homem tendo relações com a mulher engravida. Mas eu sou virgem. Não, Maria, você vai ficar grávida. Como assim? Como assim, Maria? Perguntou Maria ao anjo, como assim? Acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Como o Espírito Santo virá? Porque Ele é o poder do Altíssimo. E o Espírito de Deus ministrava no meu coração. Eu fui para esse texto de Lucas. Meu Deus, nunca uma virgem engravidou sem ter relações. Porque eu faço o inesperado, o impossível. O Espírito do Senhor, Maria, virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá. Não limite o poder de Deus. Quando o poder de Deus vem, não tem coisas que não possam acontecer. Tudo é possível. Aí o anjo disse assim, está achando pouco? Verso 36. Você conhece Isabel, sua prima? Ela terá um filho na velhice. Você sabia que ela não tinha mais condições? Os órgãos femininos já tinham murchado aí. Não tinha como engravidar. Você engravida sem relações. E ela, velha em idade, vai engravidar através de uma relação. Para mostrar que tudo é possível àquele que crê. Aí ele diz aqui. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Isabel, sim, mas ela tem, sei lá, 70 anos. É isso mesmo. É isso mesmo. Aquela que dizia ser estéril, ainda tinha mais essa. Já está em seu 6º mês de gestação. E o verso 37 diz: pois nada é impossível para Deus. Shekamba-hanei baramanai. Você pode dizer comigo no verso 37? Pois nada é impossível para Deus. Você pode dizer, crendo, sem só ser palavras, pois nada. Diga nada. É impossível para Deus. Enquanto eu estava lendo aqui esse texto, eu não quis parar. Deus me deu uma palavra e disse: tem gente que está gestante das minhas promessas. Eu não quis parar a palavra. Tem gente
Diga à igreja: tem gente grávida das promessas que eu fiz. O que Deus prometeu a você, nem você está sabendo. Deus está dizendo: está no 6º mês. E aquilo que você considerava impossível, Ele fará. Eu creio no que o Espírito de Deus está ministrando, porque esta semana essa palavra veio ao meu coração, motivados a orar pelo impossível. A coisa que eu mais desejo é ver a manifestação da glória e do poder de Deus no nosso meio. Mas Ele é um Deus que opera em todas as instâncias. Deus está dizendo para você que não crê mais: nada é impossível para mim, minha filha e meu filho. Nada. Nós temos tomado, quase não temos tomado posse das promessas de Deus. Eu estou tendo que fazer um exercício também, irmãos, de crer no impossível dos impossíveis. Eu estou fazendo esse exercício e eu quero dizer para você: vale a pena. Vale a pena. E Deus está ministrando a essa igreja que Ele quer operar o impossível. É o que você acha que não pode, porque não pode duvidar. Achegai-vos a mim, diz o Senhor, e eu me achegarei a vós. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. É para o nosso tempo. A minha oração é essa, igreja. Ah, Deus, rompe os céus e desce. Senhor, faz coisas extraordinárias como fazias no passado, quando descias, os montes tremiam. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Faz de novo. Vamos adorar o Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
Deus é o mesmo Deus. É o Deus de ontem, é o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Deus não mudou, Deus não muda. Ele é poderoso, Ele é gracioso, Ele é santo, Ele é justo, é misericordioso. Nada mudou em Deus. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda. Ele é o Deus que apareceu a Moisés, a Elias, a todos esses homens, a Josué no Rio Jordão. É o Deus que está presente no meio da igreja, pelo Espírito Santo do Senhor. E se você crê, nessa noite, Ele enche a sua vida da sua glória. Nessa noite, quem quer ter uma revelação da glória de Deus, quem quer começar hoje pedindo: Senhor, Senhor, eu quero, Senhor, ver os céus abertos sobre a minha vida. O primeiro pedido é esse, uma entrega. Quem quer ser despertado, quem quer ser despertado, quem se sente assim um pouco parado e quer ser reanimado no Senhor, a buscar um avivamento para a sua vida, a mudar, uma mudança de mente, mas não tem encontrado força. Quem quer receber, quem quer fazer uma aliança, um pacto com o Senhor, nessa noite, de buscar mais a presença dEle. Enquanto nós cantamos, você vem aqui à frente. Nós vamos fazer um clamor. Enquanto nós cantamos essa música, nós vamos fazer um clamor. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Queremos um avivamento. Queremos a manifestação do poder de Deus. Quem quer mais de Deus, vem aqui à frente. Quem quer mais de Deus, quem quer ver a glória de Deus, aleluia. Pode cantar, vamos cantando. Oh Senhor, é a Tua igreja, Senhor. É a Tua igreja, Senhor. É a Tua igreja, Senhor. Eu não posso ficar, Senhor, de pé, olha para a Tua igreja nessa noite, diante Senhor. da Tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, Espírito Santo, queima desce nesse lugar, altar. Senhor. Queima, Senhor. Mostra pra Queima, esse Senhor. povo que a Queima a Tua beleza igreja. é Xerei, Cambarranei, Baramanai. fogo do céu. Avivamento, Senhor. Avivamento, Senhor. Ah, Senhor, desce os céus nesse lugar. Avivamento, avivamento. Profetizamos avivamento. Profetizamos poder do alto. Receba o poder do alto. Receba o poder do Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio. Toca, Espírito Santo. Xerei, Cambarranei, Baramanai. Toca, Senhor. Espírito Santo, toca, Senhor. Aleluia. Toca, Senhor. Espírito Santo, toca na Tua igreja. Derrama fogo do céu, Senhor. Caia fogo do céu sobre a Tua igreja. Avivamento. Xerei, Cambarranei, Baramanai. O Espírito do Senhor está trabalhando. Receba a unção do Espírito. Receba a unção do Espírito. Toca, Senhor. Manifesta a Tua glória e o Teu poder. Eu ministro o poder do alto agora. Poder do alto. Receba o poder do alto. Receba o poder. Receba, 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 receba. Xerei, Cambarranei, Baramanai. Poder do alto. Fogo do céu. Queima, Espírito Santo. Tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus de Isaías. Tu és o Deus de Paulo. Tu és o mesmo Deus. Tu és o mesmo Deus. Abre os céus nessa noite.
Abre os céus nessa noite. Abre os céus nessa noite. Xereca barranei baramanai. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Receba poder. Poder. Eu ministro poder sobre a sua vida. Poder do alto. Poder na igreja. Poder do alto. Poder na igreja. Poder do alto. Poder do alto. Shecambarranei baramanai. Espírito Santo, toma a tua igreja. Desce, rasga os céus. Rasga, Senhor. Eu te suplico, Senhor. Eu te suplico, Senhor. Eu te suplico, Senhor. Visita essa igreja. Espírito Santo, queima a palha. Queima a impureza. Visita a tua igreja com poder, Senhor. Ah, Senhor, faz conhecermos coisas novas. Coisas, Senhor, que nunca vimos antes. Coisas que nunca vimos antes. Quando o Senhor descia e os montes tremiam e o fogo descia, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Queima, Senhor. Queima a tua igreja. Queima, Espírito Santo. Espírito do Pentecoste. Espírito Santo do Pentecoste. Cai sobre esse lugar. Espírito Santo, caia sobre esse lugar. Toca os corações. Toca os corações, Senhor. Toca os corações. Queremos ver a tua glória. 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 Aleluia. Continue na presença dele. Continue clamando. Abra seu coração. Abra seu coração. Sou teu teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, sim, sou teu templo. Teu sacrifício, vem, Senhor. O teu altar vem queimar. Faz isso na tua igreja hoje, Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluia, queima, Senhor. Queima, Senhor. Caia fogo no céu. Cante, cante o seu altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Queima, Senhor. Caia fogo Queima, no Senhor. céu. Queima este altar. Mostra pra esse Chegou o povo que Chegou há o tempo, Deus em Israel. Chegou o tempo, Senhor. O tempo da manifestação do teu poder, Senhor. Queima este Poder, Senhor. altar. Poder do alto, Mostra Senhor. pra esse Toca, povo Senhor. que há Toca, Senhor. Deus em Israel. Senhor, conhece os corações Caia aqui. fogo do Oh, céu. Senhor. Queima Toca, este Senhor. altar. Mostra pra esse Aleluia. povo que há Deus em Israel. Aleluia. 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 Pode glorificar o Senhor. Pode glorificar o Senhor com liberdade. Aleluia. 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 O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode repetir comigo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse primeiro chamado foi para você ter sua vida transformada, um anelo de ver os céus abertos sobre a sua vida. Mas o Senhor ministra ao meu coração: tem gente passando por noites escuras, noites difíceis. Nós profetizamos nessa noite. Nós declaramos no nome de Jesus
sobre a sua vida, a noite está cessando. Eu profetizo no nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor, o dia está chegando. Em nome de Jesus, um novo tempo. Eu profetizo um novo tempo, um tempo surpreendente. Você não acreditava mais, você não cria mais, mas eu desfaço agora tudo que Satanás levantou para destruir sua vida, sonhos. Eu declaro um novo tempo na presença do Senhor e um novo tempo de sonhos renovados. Deus quer fazer maravilhas na sua igreja. E eu profetizo no nome de Jesus: a noite está cessando e o dia logo vem. O choro de tristeza vai cessar e um choro de alegria vai brotar. Choro de alegria. Aleluia. Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por tua palavra. Leva-nos em paz, Senhor. Toma-nos nas tuas mãos. Queremos amanhecer amanhã, segunda-feira, cheios da tua unção, Senhor. Queremos, Senhor, amanhã começar a olhar pela janela, o primeiro olhar dos céus, e dizer: desce os céus sobre a minha vida, Senhor. Nunca mais pare de orar assim. Desce, rompe os céus, fende os céus e desce. Espírito Santo, coloca, Senhor, isso no coração dos teus filhos. Registra isso na mente deles, esse desejo ardente por ver a tua glória, porque o Senhor vai fazer isso neste lugar. O Senhor vai mudar a nossa história. Cabedelo saberá que Deus é o mesmo Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó está conosco. Aleluia. Espírito Santo do Senhor, eu coloco, o Senhor, esse rebanho debaixo do Senhor. Eu os guardo debaixo do nome de Jesus. Eu guardo cada criança dessa igreja debaixo do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, vida, graça para cada criança, Senhor, para os lares, os pais, as mães, Senhor, que haja um tempo de desejo pela tua presença. Os jovens, Senhor, quebrantados na tua presença, mentes, Senhor, sadias para adorar o teu nome, instrumentos nas tuas mãos. Aos homens, às mulheres, aos irmãos, a todos, Senhor, eu ministro, Senhor, a proteção do nome de Jesus. Porque tu, Senhor, és o nosso Pai, e em ti podemos descansar. Leva-nos em paz, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o conforto, a alegria e o gozo do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.